It isn't Benning. Salve galera do Poeira Cósmica! Eric Duarte chegando na área. E hoje é o dia de finalizar essa pequena trilogia aqui do canal sobre o Enigma de Outro Mundo. Depois do livro e do primeiro filme, vamos falar desse remake clássico de 1982, The Thing. E no vídeo anterior a gente conversou sobre a primeira adaptação cinematográfica do conto Who Goes There, que foi O Monstro do Ártico, de 1951, que influenciou muita gente, principalmente o diretor John Carpenter, que assiste o filme ainda criança e fica totalmente impactado, se tornando um fã ardoroso do trabalho do cineasta Howard Hawks. Já no ensino médio, toma conhecimento do conto original e descobre a diferença em relação ao filme. Anos mais tarde, a partir do remake do filme Invasores de Corpos, de 1978, e o lançamento de Alien e o Oitavo Passageiro, em 79, John Carpenter, já prestigiado pelo sucesso de Halloween e Fuga de Nova York, é convidado pela Universal Studios para desenvolver justamente o remake do Monstro do Ártico, com um orçamento bem maior do que ele já tinha trabalhado e mais liberdade artística. Para isso, tinha o objetivo de retomar a ideia principal do conto original, ou seja, um metamorfo, uma criatura que poderia assumir a forma de qualquer ser vivo, podendo então desenvolver toda aquela paranoia e os aspectos psicológicos mais profundos dos personagens, convivendo no ambiente inóspito e claustrofóbico do continente antártico. Baseado nessa premissa, conta com o trabalho do roteirista Bill Lancaster, que capta bem essa essência no desenvolvimento da história, descrevendo um grupo menor de mais ou menos 12 pessoas, a maioria proveniente do conto, como é o caso de MacReady, o piloto do helicóptero, interpretado pelo carismático Kurt Russell, consolidando essa parceria de sucesso que ele tinha com o diretor, além do biólogo Blair, o médico Dr. Cooper e o acréscimo de alguns personagens diferentes, sendo muito bem trabalhados nesse enredo. Com o roteiro sendo preparado, ficava claro que o grande desafio do filme seria a representação das várias formas da criatura através de efeitos especiais imaginativos e convincentes, já que o Carpenter, segundo suas próprias palavras, não queria mostrar um ator fantasiado, temendo que a sua obra fosse rotulada como um filme B de ficção científica. Inclusive o próprio Alien, apesar de ser um ótimo filme, não deixa de ter um ator fantasiado de monstro. E para essa empreitada é convocado um cara genial chamado Rob Bottin. Já havia trabalhado junto do maquiador Rick Baker no filme Grito de Horror e com o próprio Carpenter em Bruma Assassina. Com apenas 22 anos de idade, ao lado do excelente quadrinista Mike Plug, que entre vários trabalhos é o criador do Motoqueiro Fantasma na Marvel Comics, elaboram inúmeros storyboards fantásticos, com vários conceitos diferentes de criaturas, imitando todo tipo de ser do universo, desenhos esses que guiariam todo o processo de criação do filme. É então que Rob Bottin, junto de uma pequena equipe, ajuda a criar um verdadeiro marco revolucionário nos efeitos práticos do cinema, utilizando animatrônicos, marionetes, maquetes, miniaturas, toneladas de gel KY, todo tipo de aparelho mecânico, geringonças, insuperável até os dias de hoje, mesmo com a computação gráfica, graças à imaginação e à magia envolvida no trabalho, influenciando inúmeros outros filmes no futuro. Colaborações importantes de Stan Winston, outro mago dos efeitos especiais da época, e Albert Whitlock, artista e ilustrador, um dos mestres de Hollywood, já havia pintado cenários em vários filmes de Hitchcock. Tudo isso reforçado pelo brilhante diretor de fotografia Dean Candy, braço direito de Carpenter, tendo trabalhado em todos os seus grandes filmes. Foram utilizadas locações externas na Colômbia Britânica, no Canadá, próximo ao Alasca, onde as condições difíceis de filmagem, no frio intenso, acabaram transparecendo na tela, inclusive colaborando com a maior união de toda a equipe. Como eu disse antes, uma história mais fiel ao conto original, porém os personagens não descobrem a criatura congelada, mas sim uma base de exploradores noruegueses totalmente destruída e um esquife de gelo vazio, restando apenas um único cão como sobrevivente, e o mistério do que pode ter ocorrido com todo esse grupo. No filme de 51, Carpenter mantém a tensão do isolamento nesse ambiente e um pouco do humor, acrescentando um tipo de metáfora para o fim do mundo, que não viria com bombas,
mas sim do que está dentro das pessoas, comparando com a AIDS, que era a grande preocupação dos anos 80, e a paranoia de não saber quem era portador da doença, além do medo das imperfeições corporais da época, levando ao terror das mutações, o chamado body horror, trilha sonora minimalista do gênio Ennio Morricone, sendo retrabalhada por John Carpenter e o seu parceiro Alan Howard, adaptada à sua própria linguagem, utilizando os famosos sintetizadores, marca registrada nos seus outros filmes, dando todo aquele clima taciturno, com poucas notas, porém certeiras, e um final épico, extremamente corajoso e bastante pessimista, demonstrando toda a visão negativa do autor e superando, na minha opinião, tanto o filme de 51 quanto o conto original, lançado no verão de 82, que ficou conhecido como Verão Spielberg, devido às estreias de Poltergeist e ET, o que se mostrou uma estratégia equivocada da Universal, já que público e crítica não aceitaram bem o aspecto sombrio e chocante do longa, muito inovador e à frente do seu tempo, não atingindo o sucesso esperado nos cinemas, impactando bastante o diretor John Carpenter, que demorou para se recuperar desse baque, porém conquistou seu culto através do lançamento em VHS posteriormente, algo parecido com o que aconteceu com Blade Runner nesse mesmo ano de 82, por coincidência, se tornando um grande cult movie, sobrevivendo à ação do tempo e influenciando toda uma geração de cineastas. You gotta be fucking kidding. E o Enigma de Outro Mundo foi relançado aqui no Brasil esse ano em Blu-ray, adivinha por quem? Versátil Home Video, nesse box aqui, Carpenter Essencial, mais um volume dessa super coleção que voltou com força máxima nesse ano. Já mostrei alguns outros volumes dessa coleção aqui, esse com certeza é um dos melhores lançamentos do ano, trazendo aqui 2 discos Blu-ray com 3 filmes, e no disco 1, claro, esse clássico totalmente restaurado, em alta definição, uma imagem belíssima. Olha pessoal, tá realmente espetacular o filme, uma imagem cristalina. Além disso, 2 cards só para esse filme e um farto material extra, comentário em áudio de John Carpenter e Kurt Russell durante o filme, totalmente legendado, e 2 documentários especiais, também legendados, totalizando mais de 2 horas e 40 minutos de extra, e o pacote definitivo do Enigma de Outro Mundo aqui no Brasil. E também no disco 2, a Bruma Assassina e Christine, o Carro Assassino, e um card para cada filme. Vale a pena, pessoal, ir atrás desse box histórico, Carpenter Essencial. Gostou do vídeo? Então clique em gostei, que é muito importante aqui pra gente. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Ativa o sininho para continuar recebendo as notificações. Nos sigam nas redes sociais, na nossa fanpage no Facebook e no Instagram. Eu vou deixar linkado aqui no final os outros 2 vídeos dessa pequena trilogia sobre o Enigma de Outro Mundo, para quem ainda não assistiu. Confere lá! Nos vemos no próximo vídeo! Forte abraço! Fui!